Você quer passar em concursos públicos? Então esqueça o que as pessoas procuram te impor sobre o que é certo e o que é errado. É sobre isso que nós vamos falar sobre o vídeo de hoje. Eu sou Rodrigo Lima, auditor do TCU, especialista na preparação para os melhores e mais difíceis concursos do país. Você sabe o que são convenções sociais? São basicamente regras que as pessoas ou a sociedade acaba impondo sobre você ou dizendo o que é certo e o que é errado. Então você tem que se encaixar naquelas regras para você não ser discriminado, para você de repente poder se encaixar em um certo padrão. E eu vou te dizer um segredo, eu nunca fui muito fã dessas convenções sociais. Para você ter uma ideia, minha vida é meio diferente mesmo, até fui taxado algumas vezes de até meio estranho, mas é porque eu nunca fui de me adaptar a essas regrinhas, essas caixinhas que as pessoas falam que é certo ou errado. Por exemplo, eu nunca fui de usar roupas da moda, por exemplo, eu nunca fiquei me preocupando sobre a forma de eu me vestir, se as pessoas estavam achando certo ou errado. Eu sempre procurei ter o meu padrão próprio de me vestir. Se estava confortável para mim, tudo bem. Se estava me encaixando a roupa, se eu estava gostando daquele padrão de roupa, para mim estava tudo bem e não tinha problema com isso. Outra coisa, eu danço. Eu amo dançar. Para mim, a dança traz vida, você tem contato com outra pessoa, danço com homem e com mulheres. Então, mais um padrão social que eu não sigo é que você só tem que dançar com mulheres. Não, eu danço com homens também. Isso para mim não tem problema nenhum. Outro padrão social que eu não sigo, eu já tenho 41 anos. Eu não casei até hoje e não tenho filhos. Isso para muitas pessoas é um absurdo. Muitos falam, Rodrigo, você vai ser pai-avô. Eu estou pouco me lixando, eu não estou preocupado com o que os outros estão pensando, eu sigo minha vida da forma que tem que ser. E a gente que está estudando para concurso público, nós não podemos nos preocupar com o que as pessoas dizem aí fora. Se você for ficar se preocupando o tempo todo com o que os outros dizem, você vai ficar louco em primeiro lugar. Você não vai conseguir avançar aí rumo ao seu objetivo. Esses dias eu estava com uma turma, minha turma fora da curva, que eu estou preparando para se tornarem aí fora da curva perante os outros concorrentes. A gente chegou a conversar, a falar sobre alguns temas e alguns tópicos que as pessoas não aceitavam muito bem. Quais são eles? Primeiro, se você acorda cedo. Se você diz em algum meio que você acorda mais cedo, 4, 5 horas da manhã, as pessoas acham um absurdo. Elas chegam a falar, caramba, como é que você é louco para acordar essa hora? Mal sabem elas o tanto que a gente produz. Eu acordo todos os dias durante a semana, 4 horas da manhã. E eu tenho vários alunos e várias pessoas que me seguem no meu Instagram que vêm meditar comigo esse horário. Nós sabemos o quanto esse período de 4 até as 7 da manhã a gente consegue produzir. Isso está fora, totalmente fora de um padrão social. Mal sabem as pessoas de fora que só enxergam aquele pedacinho que nós produzimos muito mais que qualquer uma delas e também que a gente dorme muito mais. Sabe por quê? Porque nós não dormimos nos horários convencionais que as pessoas dormem. Nós procuramos dormir um pouco mais cedo. Então tá aí um exemplo de um padrão social que eu e quem me segue e meus alunos, a gente não segue de jeito nenhum. Um outro padrão social que as pessoas não aceitam, que elas acham estranho, é você mudar seus hábitos alimentares. Se você diz que você está mudando seus hábitos alimentares, por exemplo, se você pega para fazer um jejum intermitente ou se você faz uma dieta cetogênica, as pessoas te taxam de louco, como é que você pode fazer isso, como é que você pode fazer aquilo. Eu estou numa fase de experiência com o meu próprio corpo, no qual eu estou ficando 16 horas sem comer, em jejum e me alimentando numa janela do dia de 8 horas. Para mim está fazendo super bem, está fazendo super sentido, mas se eu falo isso em algum meio, alguma rodinha, as pessoas me taxam de louco e sei lá o que mais. Pegando esse gancho da dieta, da sua forma de se alimentar, eu vou te dizer outra coisa em relação à bebida. Se você chega no meio e diz que não está bebendo ou algo do tipo, as pessoas
te execram, te falam um monte de coisa, como você é louco, como é que você não bebe, porque você não se encaixa naquele padrão. Eu decidi, há mais ou menos um ano e meio, largar a bebida. Bebo raramente quando eu quero e quando eu decido beber, e não quando eu sento numa mesa de bar e tenho que beber porque eu tô ali com outros colegas, outros amigos. No início desse projeto, quando eu chegava num local e não queria beber, as pessoas me olhavam torto, falavam: como assim você não bebe? Todo mundo bebe. E eu tinha que inventar uma história, dizer que eu estava dirigindo. A Lei Seca me ajudou nesse sentido para dizer que eu não podia beber. Então eu não tinha coragem de falar naquele momento que eu não estava bebendo, porque para mim, de certa forma, eu já estava ficando viciado no álcool. Era algo que não estava me fazendo bem. Eu não estava conseguindo tocar os meus projetos por causa da bebida. O álcool me deixava muito cansado nos dias seguintes, pelo mínimo que eu bebesse. Mas depois que eu comecei a aceitar isso para mim e incorporar isso na minha vida, e falar para as pessoas que eu realmente não bebia, as coisas começaram a ficar normais, elas começaram a aceitar um pouco mais. Eu comecei a falar o porquê de não beber, minha filosofia de vida, minha forma de viver. Então, tá aí mais um exemplo que as pessoas realmente te taxam de louco, de esquisito, se você não entra também nessa convenção, nessas regras sociais. Você é taxado de estranho. Pegando esse gancho da bebida, outra coisa que você vai ser taxado de estranho se você disser que não gosta, é falar sobre o futebol. Se você disser que você não acompanha os campeonatos, se você não sabe qual time vai jogar naquele dia, ou simplesmente se você não sabe qual a final que está acontecendo, você vai ser taxado de estranho, porque parece que é obrigação você saber do que está acontecendo aí no mundo do futebol. Não sou muito ligado nesse esporte e não faço questão, porque eu tenho vários outros interesses. Eu sou muito mais ficar 2 horas lendo um livro ou fazendo alguma outra atividade, dançando, seja o que for, do que ficar 2 horas vendo televisão e assistindo um jogo de futebol. Eu me considerava flamenguista, mas hoje em dia até perdeu o sentido nesse caso, porque eu não acompanho, eu não pago nada, não pago um clube, uma associação que pertence a esse grupo. Então eu não vejo sentido dizer que eu sou flamenguista, porque eu não gosto, eu não acompanho futebol. E se você fala isso em qualquer meio, você realmente é taxado de estranho, porque parece que é obrigação você saber e gostar de futebol. Então segue aí mais um exemplo que, se você não gostar de futebol, não assista, não acompanhe. Mas se você gostar também, não tem problema. Você só tem que saber o que você realmente gosta e não tá fazendo porque os outros querem. Aproveitando o assunto futebol, outro assunto que, se você não souber, você é taxado de estranho e esquisito, é saber o nome das pessoas famosas da atualidade. Aconteceu há um tempo atrás de eu estar olhando o YouTube e aparecer essa mulher famosa americana, eu nem lembro o nome, mas uma pessoa próxima a mim chegou assim: Rodrigo, você não sabe quem é essa mulher? Eu falei: não sei, qual que é o nome dela? Aí a pessoa falou o nome dela, eu: caramba, ela, como assim você não sabe? Como é que você não sabe o nome dessa pessoa famosa? Eu falei: pô, não sei, eu não me acompanho, não tenho interesse por esse tipo de informação. Eu só vou atrás das informações que realmente me interessam. Da mesma forma, eu retornei uma pergunta para ela. Falei: vem cá, você sabe qual é a taxa Selic da atualidade? A pessoa: não sei. Então, só para você mostrar como você não precisa se encaixar em determinados padrões, você não precisa saber quem são as pessoas famosas da atualidade, você não precisa estar acompanhando essas pessoas necessariamente, a não ser que ela faça parte do seu interesse, e não precisa achar ninguém estranho por ela não saber, porque às vezes aquilo não é do interesse dela. E para finalizar esse assunto sobre convenções sociais, você que está se preparando para concursos públicos não tem que se preocupar com convenções sociais, porque você é a pessoa que mais vai sair dessas regras que as pessoas tentam te impor. Você vai ter que assumir uma postura diferente de todo mundo, já que você vai ter que ter novos hábitos, você vai ter que acordar mais cedo e dormir mais cedo, você vai ter que mudar seus hábitos sociais, você não vai poder estar em todos os eventos sociais que estão ocorrendo, você vai ter que mudar seus hábitos alimentares, já que
tudo tem que estar em sintonia para o concurso que você tanto quer. Então não se preocupe com as convenções sociais. Se você quer passar no concurso público, você tem que parar de se preocupar com o que os outros estão pensando. Você tem que se fechar no seu mundinho e acreditar nesse propósito, acreditar que é possível. Se você escutar por aí que concurso público não é bom, não traz coisas boas, ou qualquer coisa que for, qualquer coisa que seja, você não tem que se preocupar, você tem que acreditar no seu propósito e seguir nele firme até o fim, ok? Então, concurseiro, concurseira, esqueça as convenções sociais, isso não faz parte mais da sua vida. Crie as suas próprias regras, crie as suas próprias convenções, independente do que os outros estejam falando. Se falarem que você não deve estar estudando, não ligue, fecha os olhos, procure fazer outra coisa. Se ficarem perguntando se você ainda não passou, também não ligue, siga seu rumo sem se preocupar com essas energias que vêm de fora. Combinado assim? Então você que não segue convenções sociais já sabe o que tem que fazer agora, né? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar imensamente a fazer as minhas mensagens alcançar muitas outras pessoas e elas poderem também não seguir essas regras sociais e conseguirem alcançar o seu tão sonhado objetivo. Então, quero que você escreva aqui embaixo qual convenção social que você não segue, aquela regra que você usa na sua vida sem ligar para o que os outros estão pensando. Faz isso, pode ser, que eu vou comentar lá, deixar minha opinião também. Beleza? Um grande abraço e você já sabe, rumo à sua aprovação.